Que a poderosa graça de Cristo Jesus seja conosco nessa noite. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, leremos a partir do versículo 18 até o versículo 22. Estamos numa série de sermões, tanto pela manhã quanto à noite, com o tema o discipulado. Nós vimos sobre o discípulo e a vocação, o chamado de Deus para o discipulado, no primeiro domingo, tanto pela manhã quanto à noite. No segundo, falamos sobre o discípulo e o serviço, falando sobre a ideia de humildade, de humilhação diante do Senhor, de servir a Igreja de Cristo, para isso que Ele nos chamou. E hoje nós falaremos sobre o discipulado e a renúncia. Foi exposto hoje pela manhã esse aspecto de tomar a sua cruz, que o discípulo entende que ele está indo para um caminho sem volta, ele está carregando o seu próprio objeto de martírio, e ele recebe o testemunho disso todos os dias, até o seu último fôlego de vida. Ele foi chamado não para retroceder, mas se ele tenta retroceder, ele leva os açoites. Então ele vai em direção ao Gólgota, à cruz, porque nós sabemos que para a glorificação, ela só vem se passarmos pelo Gólgota, o lugar da caveira. E agora nós veremos também, ainda nesse aspecto da renúncia, falaremos sobre a convocação do discípulo para uma renúncia profunda, e é o que nós temos aqui, meus irmãos, no texto de Mateus, no capítulo 8, versículo 18 a 22, em que duas pessoas se achegam a Cristo Jesus ali, e eles fazem algumas propostas. Um deles quer seguir, e outro quer seguir com uma condição. E Jesus trabalha de forma individual com cada um desses discípulos que são apresentados nesse texto. Já trazendo a ideia que Deus não nos trata de forma coletiva, embora Ele ame o coletivo, Ele ame as assembleias, Ele ame chamar o povo para congregar e para prestar culto, mas quando Deus Ele quer tratar com a sua igreja, Ele trabalha de forma individual, nas especificações de cada um, nas inclinações de cada um, segundo as características de cada crente. As dores que você sente não são as mesmas dores que eu sinto. O sofrimento que você sente, embora eu tente entender o que você está sentindo, não é o mesmo que eu sinto. E, de certa forma, isso até nos constrange, porque quando nós rogamos a Deus e pedimos o favor dEle, às vezes nós somos tentados a olhar para a dor do outro e dizer: Senhor, o Senhor não tem que me atender porque a dor do outro é pior do que a minha, mas Deus Ele nos trata de forma individual até mesmo nas nossas dores. E aqui também, Ele também tratou de forma individual com cada um ali dos aspectos da vida desses dois discípulos aqui que se apresentaram, um escriba e um aqui que também é chamado de discípulo. Leemos, então, a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor, versículo 18: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Até aqui, oremos. Senhor Deus, estamos diante deste texto sagrado, Pai. É a Tua palavra, é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós cremos, Pai, que a Tua palavra tem poder de transformar, tem poder para revigorar, tem poder para santificar. Nós cremos, Pai, que a Tua palavra trouxe à existência todo o cosmos, Senhor. Trouxe à existência toda a realidade, trouxe à existência os anjos, seres poderosíssimos. A Tua palavra fez isso. E nós queremos Te agradecer pelo privilégio que temos, Pai, dos nossos ouvidos nesta noite, estarem a ouvir a Tua palavra, essa palavra que gera vida. E nós queremos Te pedir de forma especial que o Senhor venha falar conosco profundamente, Senhor. Revelar o Teu desejo santo para a nossa vida.
para que o Senhor imprima em nós a Tua vontade e nós venhamos a andar conforme a Tua palavra. Que o Senhor venha usar, Senhor, este que fala, apesar desse ministro externo ser fraco, o Senhor sabe que o ministro interno, que é o Teu Espírito, ele pode falar poderosamente. Fala a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nós temos um texto claríssimo e ele já começa falando a respeito de Jesus Cristo, negando aqui os louros ou o reconhecimento de uma grande multidão. Muitos pregadores do nosso tempo moderno, pós-moderno, eles leriam essa passagem e ficariam um pouco tristes, porque se eles estivessem no papel de Jesus Cristo, no primeiro versículo, eles lendo a questão de que existia muita gente, uma grande multidão, eles aproveitariam aquela grande multidão e ficariam ali para poder aproveitar um pouco mais aquela fama. Mas Jesus Cristo, ele é diferente, ele não é chamado pela multidão, ele não tem a sua atenção voltada para a fama, para o seu nome sendo bradado, Jesus, 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 não. Diz o texto bíblico que agora ele quer ir para outra margem, e isso acontece depois no versículo 23, que ele entrou num barco com seus discípulos e foram para outra margem. E aqui Jesus, ele saindo daquela multidão, indo ao encontro dos barcos que estavam postos para poder começar ali a questão da navegação, aproximaram-se de Jesus Cristo duas pessoas. O primeiro, nos é dito que ele era um escriba, e Mateus aqui ele quer identificar exatamente a profissão desse homem, porque ser um escriba naquela época era uma profissão notável. Ser um escriba era visto como alguém de notável conhecimento. O sinédrio ali, que eram pequenas casas, pequenas escolas que ficavam ligadas ao templo, elas funcionavam ali com os rabinos, os grupos, as facções que existiam ali que ensinavam, que eram os saduceus, os fariseus, com os seus mestres. E junto com esses mestres, nós tínhamos também os submestres, que eram os que realmente sabiam de teologia, mas eles apenas davam o material, a nota de rodapé para as pesquisas daqueles rabinos. Eles eram os responsáveis pelas bibliotecas, pelos papiros, mas toda vez que eles eram consultados em algum assunto de ordem jurídica ou dentro mesmo da lei do Senhor, o escriba era aquele que tinha o conteúdo profundo, era aquele a quem um rabino consultava para saber se ele poderia falar aquele texto ou não. O escriba era alguém notável, de grande inteligência, grande conhecimento, e ele era servido por uma estrutura que trazia o que para ele? Conforto, que trazia segurança, porque o escriba recebia o seu mantimento por causa de parte do dinheiro do Império Romano, que era passado ali às facções de Jerusalém e ali da região da Galileia, para dar manutenção à ordem política e religiosa daquela região. Então o escriba, ele era um concursado. Alguém que talvez estivesse ali como um procurador do Estado, alguém que estivesse ali como um embargador, alguém que era notável para ser consultado até mesmo pelas autoridades romanas com respeito às leis e os costumes daquela região. Então, ser um escriba era algo notável. E o próprio escriba, ele era servido de uma estrutura que ele não gostaria de abandonar. A única pessoa que andava quase que em pé de igualdade, mas era vista aqui como um traidor, eram os publicanos, os cobradores de impostos. Mas eles eram a parte visceral da comunidade, eram aqueles que deveriam ser apartados de Jerusalém. Já um escriba é algo tudo de bom. O escriba tem um lugar, tem uma cadeira especial no sinédrio. O escriba tem o direito de levantar a voz até mesmo contra Jesus Cristo. Aliás, em vários momentos, os escribas foram chamados pelos fariseus para contenderem na sua fala, na sua retórica, no seu conhecimento, as palavras de Jesus Cristo.
E aqui esse escriba, notavelmente chamado e movido por um desejo de acompanhar Jesus Cristo, ele vai de forma sincera, dizendo, seguir-te-ei, mestre, para onde quer que fores. Mas vejam a resposta de Jesus Cristo, e é uma resposta totalmente antagônica à nossa realidade. Jesus Cristo olha para aquele escriba, escriba, dízimo, ofertas. Venha, meu discípulo, você será muito bem acolhido. Pedro, arruma um lugar aí no barco. Mas Jesus, o barco está lotado. Coloca um para fora. Coloca o Mateus, ele é publicano, coloca ele para fora. O que está escrevendo esse evangelho, coloca ele para fora. Vamos receber esse escriba e vamos cuidar dele. Obrigado, Pai, porque agora nós não vamos mais passar fome. Não vamos ter mais dificuldades, vamos conseguir pagar boas pousadas para a gente dormir bem, Vamos ter um conforto melhor, porque esse escriba vai ter o coração tocado agora pela fé, e ele vai conseguir bancar todos os custos da missão. Jesus olhou, escriba? Jesus responde, as raposas, escriba, têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ei, escriba, eu vou estar falando uma coisa certinho para você. Você acha que a tua vida de conforto vai seguir se você andar comigo? Vai acabar para ti o conforto. Vai acabar as pousadas, vai acabar os banquetes, vai acabar a segurança de você estar cercado ali por uma guarda bancada pelo Império Romano. Vai acabar tudo isso. Você não vai ter mais direito a isso, vai acabar com as tuas vestes, vai acabar com as tuas honras, vai acabar com todos os teus louros, com todas as tuas vitórias, isso aí vai acabar se você me seguir. E essa palavra foi específica para ele, porque aquele escriba, ao nosso ver, ele iria jogar tudo para fora, todos os seus sonhos, projetos, toda a sua conquista, tudo aquilo que ele havia construído com o seu patrimônio intelectual e pessoal, ele colocaria tudo por terra, pelo simples fato de seguir a Jesus Cristo. E essa palavra, meus irmãos, ela também vem ao nosso encontro. Porque, de fato, quando Jesus Cristo, ele encontra alguém, ele não deixa mais aquela pessoa no seu último estado. Quando nós fomos encontrados por Cristo Jesus, o conforto, a segurança, tudo isso é abandonado. As expectativas que nós tínhamos no dia de amanhã, de trabalhar agora excessivamente, porque eu tenho que trabalhar para atingir todos os meus desejos egoístas, eu passo a trabalhar agora para fazer com que Cristo seja glorificado. Antes eu trabalhava de domingo a domingo porque eu queria ser rico e bancar todo o meu conforto e toda a minha vida de passividade no entretenimento. Mas agora eu trabalho para que eu tenha um dia para servir a Deus durante as 24 horas do dia do Senhor e prestar honra a eles, mesmo que eu venha receber menos do que eu recebia antes. O encontro com Jesus Cristo sempre nos fará abrir mão de conforto. E essa é uma palavra especial, meus irmãos, sobre o tempo que nós estamos vivendo, um tempo de passividade, um tempo de entretenimento, um tempo totalmente diferente do que esses homens viviam antes. Porque passividade naquele tempo era alguém se sentar, tomar um vinho e ficar olhando para o lado de fora, esperando a vida passar. Hoje a nossa passividade, o nosso entretenimento é sentarmos e recebermos, em vez de movermos o braço em direção ao outro. E o que Jesus está dizendo é, olha, você não terá conforto, você não terá garçons, você não terá boas pousadas, você não terá ninguém te servindo, você não terá ninguém te chamando de Senhor, mas você agora colocará os teus braços em ação para servir os outros. E caminhar com Cristo é abandonar, sim, o conforto, a segurança e uma vida de passividade no entretenimento. Essa é a renúncia do conforto. Nós temos agora, meus irmãos, no versículo 21, a renúncia
da expectativa dos homens. Veja o versículo 21. E o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Aqui, meus irmãos, é um texto bem difícil na questão de explicar qual é o sentido cultural do que estava acontecendo aqui, e geralmente aqui os estudiosos da Bíblia eles não chegam num consenso. Há aqui duas teses que eu quero trazer para vocês, que quando esse discípulo falou para Jesus Cristo que ele queria esperar primeiro enterrar o pai dele para depois segui-lo ali naquela embarcação, talvez a primeira coisa que tivesse acontecido ali é que o pai daquele discípulo tinha morrido há pouco tempo, e ele precisava agora sepultar e cuidar de todos os trâmites ali e prestar as honras devidas ao seu pai. A segunda coisa, que talvez seja a mais coerente, é que o pai daquele discípulo ainda estava vivo, mas ele queria esperar que o pai dele falecesse para que então ele pudesse abandonar tudo e assim seguir a Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, nós não sabemos qual dessas duas vias aqui aconteceram realmente, mas o que nós podemos entender aqui que o apóstolo Mateus nos traz é que o discípulo estava usando uma desculpa coerente. Quem de nós abandonaríamos o nosso ente querido recém-falecido para seguir alguém? Quem de nós faria isso? E aqui ele externou, sim, uma justificativa procedente, algo que é digno. E, ao passo, parece que Jesus ele contrariou o sentimento natural de decência e piedade que o filho deveria expressar pelo seu paizinho recém-falecido. Talvez nós podemos pensar isso de forma indireta com respeito a esse texto. Mas o evangelista Mateus ele não quer destacar uma falta de piedade em Jesus Cristo com respeito ao momento de dor desse discípulo. O que o evangelista Mateus quer registrar é que essa exigência extraordinariamente rude quer mostrar que Jesus queria destruir qualquer tipo de conceito e de segurança que aquele discípulo possuía. Ele queria quebrar qualquer tipo de voto cultural e social que colocasse algo muito mais amável do que o próprio Senhor Jesus. Quando a honra de Cristo Jesus está em jogo, quando amar a Cristo sobre todas as coisas está em jogo, Jesus Cristo exige dos seus discípulos a adesão total e exclusiva a Ele. Independentemente de quem seja, a exclusividade pertence a Ele. E nós podemos ver que isso não é algo novo. Esse preceito já está escrito lá no Antigo Testamento. Nós temos textos, por exemplo, de Levítico, capítulo 21, versículo 11, Números, capítulo 6, versículo 6 em diante, que mostra que a lei, ela isentava o sumo sacerdote e o nazireu dos deveres frente aos mortos, e até mesmo se esses mortos fossem o seu pai e sua mãe, porque eles tinham que manter a sua pureza cerimonial, eles eram impedidos até mesmo de visitar um ofício fúnebre, seja do pai ou seja da mãe, para não terem a possibilidade de serem contaminados ao tocar ali num corpo morto, e não deixá-los impuros cerimonialmente. Então, esse princípio ela já existia no Antigo Testamento, mostrando que esses homens de Deus, essas autoridades, o sumo sacerdote e aquele que cumpria o voto de Nazireu, eram homens que deveriam ser totalmente consagrados, ao ponto de romper até mesmo com os laços familiares. E outra coisa que nós podemos ver aqui é que Jesus Cristo estava experimentando ali os seus discípulos, mas ao mesmo tempo preparando-os para o que viria logo depois. Porque em breve aqueles discípulos experimentariam uma divisão forçada em suas próprias famílias por conta da sua fé em Cristo Jesus.
Nós vemos, por exemplo, logo, 2 capítulos depois, em Mateus, no capítulo 10, versículo 21 e 22, Jesus disse o seguinte: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus Cristo deixa isso claro, que aqueles discípulos passariam por situações em que os laços familiares seriam rompidos por causa da fé. Ainda no mesmo capítulo, no capítulo 10, versículo 34 a 37, Jesus diz mais: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você pai, você mãe, olhando para esse lindo rebentinho do Senhor, algumas mães a gente vê aqui abraçada com seus filhos, outras com as crianças sentadas ao lado. Mas se você coloca um amor no seu filho, maior do que o amor que você deveria prestar a Cristo, a palavra que determina o que você está fazendo é idolatria. Você está colocando algo que é mais amado do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Filhos devem ser bênçãos do Senhor, e eles de fato são. Filhos são flechas que pertencem ao Senhor, que um dia você apontará, soltará do arco, e o Senhor dará o seu destino. E esses filhos, eles devem ser treinados, encaminhados e aprumados para que eles também herdem a mesma fé que nós herdamos. E esses filhos, eles devem entender que o propósito da vida deles não é viver para trazer agrado e afago ao coração dos pais. Você não pode imprimir os teus sonhos pessoais e egoístas no coração do teu filho. A tua função aqui, meu querido, é treiná-lo, capacitá-lo, oferecer, alimentá-lo, cevá-lo na palavra, para que ele seja um servo, um discípulo autêntico do Senhor e viva para o louvor da glória de Cristo. É isso. Essa é a nossa função. O seu filho não é para ficar ali com você dizer: olha que lindinho meu filho, minha ternura, meu presente, meu ídolo, minha estatueta de admiração, por quem eu me sacrifico. Não, você tem que sacrificar a Cristo. Ele é digno do teu sacrifício, Ele é digno da tua adoração, Ele é digno de todo o teu amor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, amados pais, para de manter o teu filho numa redoma de proteção, como se ele fosse ali uma estatueta a ser venerada, adorada. Coloque os teus filhos no devido lugar que lhes pertence. Eles estão em tuas mãos para serem treinados, capacitados, para caminharem com suas próprias pernas e viverem a vida deles e não a tua vida, não para satisfazer os teus afagos, para viver a vida deles em Cristo Jesus. A terceira renúncia aqui, meus irmãos, se nós podemos ver, é uma renúncia da rotina do mundo. O versículo 21 diz: e outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Veja que o primeiro discípulo disse: olha, tu não vai encontrar conforto não, escriba.
Eu nem faço questão que você me siga, você não está entendendo o que é a vida de um seguidor de Jesus Cristo, você não entendeu. Mas para esse outro aqui, ele diz, segue-me, e deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. E dizer essa expressão é uma expressão fortíssima. O que quer dizer isso? Morto, enterrar seus próprios mortos. Jesus está deixando aqui uma clara classificação com respeito ao povo judeu sobre a existência daqueles que vivem, que são aqueles que seguem, que obedecem a Jesus Cristo, e daqueles que estão no estado de morte espiritual, que não querem saber nada de Cristo. E essa doutrina, meus irmãos, esse ensino, ele é muito bem utilizado depois pelo apóstolo Paulo, por exemplo, num texto bem conhecido, Efésios capítulo 2, versículo 1, dizendo, ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados. Então, numa resposta geral, aqui nós podemos ver que o autor quer demonstrar que Jesus Cristo tratava ali distintamente de dois povos. Aqueles que queriam de fato seguir, que eram chamados como aqueles que foram vivificados pelo Espírito Santo, e aqueles que não queriam nada com Cristo e que queriam seguir na sua vida de conforto, no seu lar, na sua casa, como se nada tivesse acontecido. E aqui nós podemos ter aqui esses dois povos, esses dois públicos. Aqueles que abrem a sua vida de conforto, que deixam de lado a sua antiga vida e que passam a seguir a Cristo Jesus, fazendo a sua vontade, obedecendo, conhecendo na graça e do conhecimento, crescendo nisso, em oração, mas aqueles que E quem é você nessa noite? Quem é você nessa noite? O nome de Jesus é apenas um nome comum para você? Ou de fato ele é alguém que traz uma expectativa eterna no seu coração e uma sede pela eternidade? Ele agiu em cada indivíduo. E um fato que eu gostaria de trazer aqui, meus irmãos, que eu falei sobre filhos, falei também sobre divisão dentro da própria casa, do próprio lar, por causa da fé. Talvez nós tenhamos aqui membros que experimentem isso, um pai que não é crente, um cônjuge que não é crente, e que experimentam um céu aqui na igreja, ouvindo a palavra, mas quando chegam em casa experimentam um pseudo-inferno, de pessoas negligentes com respeito à fé, pessoas amando as coisas do mundo, pessoas que amam caminhar para o lago de fogo e enxofre. Eu quero dizer para você que outras famílias experimentaram isso, e a Bíblia ela é muito certeira em nos trazer esses registros. Nós temos, por exemplo, o primeiro registro, lá no Antigo Testamento, o registro de Isaac, um dos pais da fé. Abraão, Isaac e Jacó. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó era crente, mas não era tão crente assim, dava um mau testemunho, enganou o próprio pai, teve que fugir, porque senão Esaú ia pegar e amassar ele. Mas depois de um tempo, Esaú ficou em casa, e Esaú ele só trouxe desgosto para o crente Isaac. Ele conviveu com o descrente. Nós temos Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas que teve problemas com seus filhos, um deles chamado Absalão, que o queria matar para poder ocupar o trono de seu pai. E nós temos, pasmem, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não teve filhos, mas ele teve irmãos. E irmãos que questionavam até mesmo o seu ministério e que em alguns momentos o chamaram de doido. Você está doido, você está fora de si. E alguns deles até trouxeram ali Maria, a mãe dele, assim, olha, vamos pegar esse Jesus, porque ele está doido, reunindo toda essa multidão aí. O que ele está pensando da vida? E o próprio Jesus teve problema também com a família. E eu quero dizer para vocês, meus queridos, e também aos pais, viver com descrente, e não sei se você escolheu isso, se você sabia disso e resolveu escolher com descrente, aí você pagou a conta e você deve estar pagando a conta até hoje, se ele não se converteu.
Mas viver com descrentes é algo que aconteceu no passado e acontece também nos nossos dias. Mas os pais, meus irmãos, eles possuem aqui uma responsabilidade maior de educar os seus filhos a serem crentes e a serem discípulos do Senhor. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês devem trabalhar nesse discipulado como se tudo dependesse de vocês, para transformá-los em crentes, filhos da aliança. Contudo, ao mesmo tempo que você deve trabalhar como se tudo dependesse de você, você deve também orar ao Senhor, sabendo que tudo depende dele, porque salvação, conversão, só vem do Senhor. E eu quero trazer aqui um pouco de tranquilidade ao seu coração. Eu digo um pouco de tranquilidade porque é nossa responsabilidade educar e discipular os entes da nossa casa. Mas um pouco de tranquilidade porque talvez o seu filho não seja crente. Talvez o seu cônjuge um dia venha degringolar na fé e não venha mais prestar culto ao Senhor e venha trazer desgosto para você. Talvez você experimente o fato de que alguém da família que antes se dizia que era crente, ele parou de ir na igreja e agora só está dando mau testemunho. E eu digo para você, continue confiando no Senhor. Seja fiel na situação em que você está. Faça com que o Senhor seja glorificado, independentemente da situação em que você está. Não é porque tem alguém que está numa situação de morte espiritual na sua casa que você tem que atender às expectativas desse que caminha para a morte. Não é porque você vê alguém que está dando mau testemunho no lar que você tem que tentar fazer com que ele se sinta bem porque você é um crente e você tem que submeter o que ele está dizendo. Não, meu querido. Você tem que ser fiel a Cristo Jesus. Você tem que gastar o seu tempo, sim, de fato, sabendo que você serve a um Cristo que é todo-poderoso, independentemente da situação em que você se encontra hoje. E eu quero trazer uma palavra agora específica para os filhos, crianças e adolescentes. Olhem aqui para o pastor de vocês. Cadê as crianças aí? Ei, cadê vocês? Isso, adolescentes. Entenda uma coisa. Deus não tem netos. Vocês entenderam o que eu disse? Deus não tem netos. Deus tem filhos e filhas. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que não é porque os pais de vocês têm fé no Senhor Jesus que vocês estão isentos da responsabilidade em servi-lo, em serem discípulos de Cristo. Vocês são responsáveis, desde o momento que vocês aprenderam a ler e escrever, desde o momento que vocês entenderam de onde vocês vieram e para onde vocês vão, vocês são responsáveis em cultivar a fé no coração de vocês. Então, crianças, Deus não é vovô não, Deus quer ser o pai de vocês. E entenda uma coisa, dentro do vínculo familiar que todos nós temos, a mamãe, o papai, o titio, que são crentes, todo esse vínculo familiar, ele é desfeito por completo, por causa de Cristo Jesus. Lá no céu, ou lá no novo céu e nova terra, nós não teremos a mamãe, o papai, o titio, a titia, a vovó crente, o vovô crente, o priminho crente, a titia crente, nós não teremos os titios, as titias e as mamães. Nós teremos irmãos e irmãs. E isso tem que ser lembrado, pais. O filho de vocês é um irmão na fé. É um irmão. Comece a olhar para os filhos de vocês como irmãos. A única certeza que nós temos de encontrarmos os nossos queridos na eternidade é saber que eles se tornaram nossos irmãos por causa de sangue de Jesus Cristo. E esse é o único sangue que vale como vínculo de familiaridade, como vínculo na família da fé. Não é o teu sangue, não é a tua paternalidade, não são os teus vínculos sanguíneos com os parentes, não é o teu nome, teu sobrenome, não é nada disso. O
O único sangue que fará com que todos nós sejamos uma família na fé é o sangue de Jesus Cristo. E ele suplanta qualquer vínculo familiar que nós tenhamos do lado de cá do céu. Então, meus amados, queridos irmãos, o Senhor Jesus nos chama para renunciarmos o nosso conforto, renunciarmos à expectativa dos homens e renunciarmos à rotina deste mundo.